Alô, jovens! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar as progressões geométricas, assunto do nosso caderno, capítulo 12, página 252. Legal ou não? Desejo a todos um bom aprendizado e vamos lá, que o Enem está chegando. Então, qual é mesmo o nosso assunto? Progressões ou progressão geométrica. Aí, tal e qual as progressões aritméticas, como esse título é muito extenso, no caso das progressões aritméticas, nós abreviamos como P ponto A ponto. Aqui, nas progressões geométricas, nós abreviaremos P maiúsculo ponto, G maiúsculo ponto. Agora, quando formos ler, devemos ler progressão geométrica e nunca PG, ok? Agora, eu mesmo, foi ou não foi, eu dou uma escorregadela, né? Eu digo essa PG, mas na realidade é para dizer essa progressão geométrica. E o que é uma progressão geométrica? Por definição, é toda sequência na qual um termo qualquer é sempre igual ao seu antecessor, e isso a partir do segundo termo, pois o primeiro termo não tem antecessor. Então, um termo qualquer, a partir do segundo, é sempre igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante, por um parâmetro. E essa constante é representada pela letra Q e ela é denominada de razão da progressão geométrica. P ponto, G ponto. Sensacional. É muito bom você saber fazer uma analogia entre progressão aritmética e progressão geométrica. Compreender o que elas têm em comum e o que elas têm em diferente. De início, em comum, e elas têm a característica de serem sequências. E sequências têm ordem. Sequências são obtidas a partir de arranjos. Sequências têm termos. Sequências não têm elementos e são representadas entre parênteses e nunca entre chaves. Vamos fazer aqui um breve ensaio para você compreender, né? Esta é a diferença. Por exemplo, nós temos aqui uma sequência, parêntese, parêntese, e estes são os seus termos. Nesta sequência, o primeiro termo, o valor dele, a índice 1, é 3. Aqui nós temos outra sequência. E nesta
outra sequência, o primeiro termo, o valor dele também é 3. Então, nós temos aqui duas sequências em que o valor do primeiro termo, tanto de uma quanto da outra, é 3. E qual a diferença que há entre essas sequências? É que na primeira sequência, a partir do segundo termo, se você pegar um termo qualquer da sequência, por exemplo, o 19, e dele subtrair o seu anterior, 19 menos 15 dá 4. Essa diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor é constante. Já nessa aqui, quem vai ser constante? Por quê? Porque 23 menos 19, 4. 19 menos 15, 4. 15 menos 11, 4. 7 menos 3, 4. Já nesta sequência aqui, quem é constante não é a diferença, porque 48 menos 12 é 36. 12 menos 3 é 9. A diferença varia entre um termo qualquer e o seu antecessor. Então, essa sequência não é uma progressão aritmética. Quem é constante aqui é o quociente. E o quociente é o resultado da divisão. Se você pegar um termo qualquer e dividir ele pelo seu antecessor, o quociente é constante. 12 dividido por 3, 4. 48 dividido por 12, 4. 192 dividido por 48, 4. 768 dividido por 192, 4. Então, nesta primeira sequência, nós temos uma progressão aritmética de primeiro termo 3 e razão R igual a 4. Nesta segunda sequência, nós temos uma progressão geométrica de primeiro termo 3 e razão Q também igual a 4. Então, nós temos aí duas progressões de primeiro termo 3 e de razão 4. A diferença entre elas é que na primeira progressão, a variação entre os termos é aritmética. É aritmética. E na segunda sequência, a variação entre os termos é geométrica. Legal? Ou seja, na primeira sequência, se a razão é 4, o primeiro termo mais 4 é igual ao segundo, o segundo termo mais 4 é igual ao terceiro, o terceiro mais 4 é igual ao quarto, o quarto termo, que vale 15, mais 4 é igual ao quinto termo, que vale 19. Já nessa segunda sequência, ao invés de você ir adicionando 4 a cada termo para obter o seu sucessor, nessa daqui você vai multiplicando por 4 cada termo para obter o seu sucessor. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. E assim sucessivamente. Ou seja, este termo aqui, 19, que é o quarto termo, ele é igual ao primeiro, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, perdão, gente, 19 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Este quinto termo, que vale 19, ele é igual ao primeiro, que vale 3, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4,
mais 4 vezes 4, onde esse 4 é a razão, não é verdade? Já nesta segunda sequência, este termo aqui, que é o quinto termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o valor deste quinto termo, o valor do quinto termo é igual ao valor do primeiro termo, que é 3, só que para eu sair do primeiro termo e chegar no quinto, eu tenho que multiplicar por 4, 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 que é a razão, elevada à quarta. Certo ou não? Sensacional, onde esse 4, que aqui está na base, é a razão da progressão geométrica, representado por quê? Então veja que maravilha, Vamos vindo, Gustavo, trazendo nosso fiozinho. Veja que maravilha. Se eu tenho o primeiro termo e a ele adiciono uma razão, eu vou ter o segundo termo da PA. Se ao primeiro termo eu adiciono duas razões, eu vou ter o terceiro termo. Se ao primeiro termo eu adiciono 3 razões, eu vou ter o quarto termo. Veja que a quantidade de razões adicionadas é sempre a ordem do termo, onde você quer chegar, 4, menos a ordem do termo de onde você parte. Se partir do primeiro, 1. 4 menos 1, 3R. Legal? Já se for uma PG, esse quarto termo seria o primeiro, só que ao invés de mais R, mais R, mais R, seria vezes Q, vezes Q, vezes Q. Você, ao invés de adicionar 3 R's adicionados, você multiplicaria por 3 Q's multiplicados entre si. Q vezes Q vezes Q, Q ao cubo. Então, o que é multiplicador de R na PA? É o expoente de Q na PG. Então, generalizando, deixa eu dar uma rodadinha aqui por causa do fio, né? Vocês estão tendo um áudio muito melhor nos últimos vídeos com esse microfone de lapela, mas tem me dado mais trabalho por causa desse fio enrolando nas minhas pernas. Mas tudo em nome do seu bom aprendizado. Então, moral da história. Generalizando, se eu quero chegar num termo de ordem N e estou partindo do primeiro termo na PA, eu tenho que adicionar uma quantidade de razões igual à diferença entre a ordem do termo que eu quero chegar e de onde eu parto. N menos 1 vezes R. Já se for uma PG e eu quero chegar no termo que fica na posição N, o enésimo termo, eu quero o valor dele, e parto do primeiro, eu tenho que multiplicar por uma quantidade de razões multiplicadas entre si, cujo expoente é a ordem do termo onde você quer chegar, menos a ordem do termo que você parte, o expoente é N menos 1. Esta aqui é conhecida como a fórmula do termo geral da PA, da progressão aritmética. Olha eu dizendo PA. E essa é a fórmula
do termo geral da progressão geométrica. E aquele raciocínio do elevador, do edifício, continua válido. Imagine que você tem aqui um edifício, pilotis, o solo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, tá bom, sexto andar. A cada andar que você subir, se for uma progressão aritmética, mais R. A cada andar que você subir, se for uma progressão geométrica, vezes Q. Então, na PA, termo a termo, adicionam a razão, e na PG, termo a termo, multiplica por uma razão. Então, se eu quero sair do primeiro termo e chegar no quarto, este quarto termo vai ser igual a quem? Se for progressão aritmética, o quarto é igual ao primeiro, aí, mais R, mais R, mais R, chegou no quarto, mais 3R. Se for progressão geométrica, o quarto é igual ao primeiro, vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes o cubo de Q, se for progressão geométrica. Agora, um detalhe, não é obrigado partir do primeiro termo, não. Nada impediria você partir do segundo para chegar no sexto. Partindo do segundo para chegar no sexto, então o sexto termo, aqui Gustavo, pegando a minha direita, o sexto termo é igual ao segundo. Estou aqui no segundo, quero chegar no sexto. Se for PA, mais 1R, mais 2R, mais 3R, mais 4R. Mais 4R. Veja que esse número que multiplica a razão, ele é a ordem do termo. De onde você parte, menos a ordem do termo, onde você chega. Se for uma PG, uma progressão geométrica, o sexto termo, o valor dele é igual ao valor do segundo termo, só que agora ao invés de mais R é vezes Q. Aí, segundo, vezes Q, terceiro, vezes Q, quarto, vezes Q, quinto, vezes Q, sexto. Então é vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q é vezes Q a quarta. Então, observe que esse expoente, novamente, é a diferença entre o termo do qual você parte, quer chegar, desculpa, menos o termo de onde você parte. Sensacional. Então, só para você ficar o fera neném, quem seria o 20º termo? O 20º termo de uma progressão. Se a progressão for aritmética e você partir do quinto, o 20º, para chegar no 20º, é igual a sair do quinto mais 20 menos 5,
15 razões. Por sinal, se você tiver o termo de onde quer chegar e o que parte, calcula a razão. Se tiver de onde parte e tiver a razão, calcula onde quer chegar. E se tiver de onde quer chegar, o valor, e o valor da razão, calcula de onde vai partir. Agora, sendo uma progressão geométrica, ao invés de você adicionar 15 razões, você multiplica por 15 razões. Então é o quinto vezes a razão elevado a 15. Sensacional. Não é verdade? Maravilhoso. Essa é a diferença essencial entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Então, nas progressões geométricas, o A índice N é igual ao A índice 1, lembrando que esse índice é a posição do termo da sequência, vezes a razão elevada a N menos 1. Não necessariamente nessa fórmula do termo geral, você tem que ter o primeiro termo, pode ter qualquer termo em qualquer posição, até depois, né? Para você ter que voltar. Então, o A índice N, o termo que está na posição N, é igual ao termo que está na posição K, multiplicado pela razão elevado a N menos K. Eu, por sinal, gosto mais dessa expressão para o termo geral, porque ela é mais geral, ela generaliza mais, se bem que em todos os livros didáticos a expressão que vem para o termo geral é essa. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem, meus amores, eu acho que eu deixei minha toalha de apagar o quadro no carro. Meu Deus, que gafe eu cometi. Não, tá aqui, olha que sorte, gente. Que sorte, que eu adoro apagar o quadro com essa toalha. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem. Tanto nas progressões aritméticas quanto geométricas, você tem uma função em que a variável livre é a posição do termo, se é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. E a variável dependente, que é onde chega a flecha, é o valor do termo. Aí trata-se de uma função A. No caso das progressões aritméticas, essa função, ela é função polinomial do primeiro grau, função afim. No caso das progressões geométricas, ela é uma função exponencial, porque olha aqui a expressão do termo geral. A de N, que é o A índice N, porque a posição desse termo, o valor dele depende da posição, é igual a A índice 1, que é um parâmetro, vezes a razão, que é outro parâmetro, elevado à variável livre menos 1. Como a variável livre, que é o N, que representa os elementos do domínio, está no expoente, então isso é lei de formação de uma função exponencial. Sensacional. Legal ou não? Moral da história. Nas progressões aritméticas, os termos evoluem aritmeticamente, sendo adicionados. Nas progressões geométricas, eles evoluem geometricamente, sendo multiplicados pela razão. Nas progressões aritméticas, a posição do termo e o valor variam, não é uma função polinomial do primeiro grau?
fazendo com que todos os pontos fiquem numa mesma reta. Pontos que têm como abscissa a ordem do termo, a posição que ele fica na sequência e ordenado o valor do termo. Já nas progressões geométricas, a posição do termo, que é de onde a flecha parte, e o valor do termo, que é onde a flecha chega, variam exponencialmente. Então, nas progressões aritméticas, a variação é linear. E nas progressões geométricas, a variação é exponencial. Se nas progressões aritméticas a variação é linear, e nas geométricas a variação é exponencial, nós só temos as seguintes situações para as progressões geométricas que crescem ou decrescem. Legal ou não? E quais são essas possibilidades? Olhe só. Deixe-me pegar a régua aqui para mostrar-lhes. A variável livre, de onde parte a flecha, é a posição do termo. Fica no eixo das abscissas. E a variável dependente é o valor do termo. Fica no eixo das ordenadas. Se a variação é exponencial, uma curva exponencial pode se posicionar assim. Mas se ela se posiciona dessa maneira, a curva ascende e a PG, por ela representada, é crescente. Não é verdade? É! Agora veja, só serão os pontos cuja abscissa é um número natural não nulo, já que a abscissa é a posição, por exemplo, primeiro termo, e a ordenada é o valor do termo. O ponto cuja abscissa é a posição do termo, segundo, e a ordenada é o valor do termo. Veja que quanto maior é a posição, maior é o valor. Não é verdade? E é óbvio que nesse caso, o primeiro termo é positivo, porque está acima do eixo das abscissas, e para uma curva exponencial ascender, assintotando o eixo das abscissas por cima, quando nós estudamos função exponencial, a base, que é a razão da PG, tem que ser maior do que 1. Então, para uma PG ser crescente, é preciso que o primeiro termo seja positivo e a razão maior do que 1. Mas há uma segunda situação. Qual? Eixo das ordenadas, valor do termo. Eixo das abscissas, posição do termo. Eixo, estou tão eufórico hoje. Eixo das abscissas, valor do termo. A curva exponencial poderia ser ascendente, só que assintotando o eixo das abscissas por baixo. Aí, se esse ponto tem a abscissa 1, ele corresponde ao primeiro termo. E a ordenada é o seu valor. Se esse ponto tem a abscissa 2, ele é o segundo termo. E a ordenada
é o seu valor. E veja que à medida que a ordem do termo cresce, o valor do termo cresce também. Mas para uma exponencial se posicionar dessa maneira, o primeiro termo tem que ficar abaixo da origem, o primeiro termo tem que ser negativo e a razão fica entre 0 e 1, porque essa função é a função simétrica de uma exponencial que descende, assintotando por cima, aí a razão tem que ser entre 0 e 1. E como essa curva ascende, trata-se também de uma PG crescente. Então nós temos duas possibilidades para uma progressão geométrica ser crescente. Duas possibilidades para uma progressão geométrica ser crescente. Na primeira possibilidade, com o primeiro termo positivo, razão maior do que 1. E na segunda, com o primeiro termo negativo e a razão entre 0 e 1. Agora, na PA, a gente só tem uma possibilidade, que é quando a razão é positiva, porque o coeficiente angular é a razão. E quando o coeficiente angular da reta é positivo, a reta ascende. Não é verdade, queridos? E para PG, olha eu falando PG, e para progressão geométrica ser decrescente. Para progressão geométrica ser decrescente, a curva exponencial tem que ser descendente. Abscissa, posição, ordenada, valor, e a curva exponencial, assim, ó. Aí, como a curva exponencial descende, a progressão geométrica decresce. Não é verdade? O ponto que tem abscissa 1 é o que corresponde ao primeiro termo e a ordenada é o valor. O ponto que tem abscissa 2 corresponde ao segundo termo e a ordenada é o valor. Quanto maior a ordem do termo, menor o valor do termo. Então as duas variáveis, valor do termo, ordenada, posição do termo, abscissa, variam em sentidos opostos, a progressão geométrica é decrescente. Mas esse primeiro termo é positivo, porque está acima da origem. E como a curva descende, assintotando o eixo das abscissas por cima, a razão, que é a base da função exponencial, fica entre 0 e 1. Sensacional. Não é verdade? E a outra possibilidade, que é assimétrica dessa, não é verdade? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, no eixo das abscissas a ordem, no eixo das ordenadas o valor, no eixo das abscissas a posição, no eixo das ordenadas o valor do termo, a curva exponencial com essa configuração, assintotando o eixo das abscissas por baixo e em descendência. Então a progressão geométrica também decresce. Só que o primeiro termo, o valor dele é negativo, não é isso? O ponto que corresponde ao segundo termo, abscissa, a ordem do termo, segundo, valor dele, A índice 2, né? Então veja, quanto maior a ordem do termo, menor o valor do termo que está crescendo para baixo. E para isso acontecer, o primeiro termo tem que ser negativo. É bom dar uma olhadinha em função exponencial.
E como ela é a função simétrica dessa, a razão tem que ser maior do que 1. Legal? Agora eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Se você pegar todas as sequências que existem e formar aqui o conjunto diverso das sequências, continue aí, parte dessas sequências são as nossas progressões aritméticas. Outra parte não disjunta das progressões aritméticas são as progressões geométricas. E aqui ficam as sequências que não são aritméticas nem geométricas. Uma sequência assim: 1, 3, 9. Não. 1, 3, 9 não. 1, 3, 12. Uma sequência como essa nem é PA, nem é PG, nem é progressão aritmética, nem geométrica. Porque, veja, se o primeiro termo é 1, o valor dele, e o valor do segundo termo é 3, para ser PA, a razão teria que ser 2, ao terceiro termo era 5. Para ser uma PG, com o primeiro termo 1, segundo termo 3, a razão tinha que ser 3, aí esse terceiro termo era 9. Então essa é uma sequência que nem é aritmética, nem é geométrica, porque 3 menos 1, 2, 12 menos 3, 9, a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor não é constante. Então não se trata de uma progressão aritmética. 3 dividido por 1, 3, 12 dividido por 3, 4, o quociente também variou, então o quociente entre um termo qualquer e o seu antecessor não é constante, então essa sequência não é uma progressão geométrica. Ou seja, nessa parte achurada em preto, ficam as sequências não aritméticas e não geométricas. Ô professor Edinaldo, e aqui nesta intersecção, aqui ficam as sequências que tanto é progressão aritmética quanto é progressão geométrica. Mas para uma sequência ser progressão aritmética e ser progressão geométrica, ela tem que ser constante. Tipo, bora ver, 4, 4, 4, 4, 4 reticências. É progressão aritmética de razão 0 e é progressão geométrica de razão igual a 1. Agora, as progressões aritméticas que não são geométricas, é aritmética e não é geométrica, que fica aqui nessa diferença, ou ela é crescente ou é decrescente. Crescente se a razão for positiva, decrescente se a razão for negativa. E as que ficam nessa outra diferença, é progressão geométrica e não é progressão aritmética, são as progressões geométricas crescentes ou decrescentes. Para ser crescente, primeiro termo maior do que 1, ou primeiro termo maior do que 0 e razão maior do que 1, primeiro termo menor do que 0 e razão entre 0 e 1. E para a progressão geométrica ser decrescente, primeiro termo maior do que 0 e razão entre 0 e 1, primeiro termo menor do que 0 e razão maior do que 1. Sensacional!